O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse tempo de Advento, celebramos a memória de São Dámaso, Papa. É a São Dámaso que nós devemos a revisão da tradução do texto latino da Bíblia, chamado de Vulgata. Foi ele quem pediu para São Jerônimo fazer essa revisão. Só para se localizar no tempo, São Dámaso viveu no século IV. Ele teve sua vida durou 80 anos, e os últimos 18 anos, ou seja, dos 72 para frente, ele foi Papa. O que é que São Dámaso fez, e por que ele é santo, e por que é importante celebrá-lo? Primeira coisa, a gente precisa de um pouco de aula de história, e é interessante a gente ter essas visões da história. Por quê? Porque quando a gente vê a história e as tribulações pelas quais a igreja passou, a gente recupera esperança e diz: olha, a igreja passou por períodos horrorosos e está viva. As portas do inferno não prevaleceram sobre ela. Então, coragem, vamos em frente. São Dámaso viveu no período do triunfo do arianismo, ou seja, uma heresia que dizia que não existia trindade, só o Pai era Deus, o Filho e o Espírito Santo não eram Deus, eram divinos, mas não eram Deus. Vocês vejam que a heresia ariana, ela era mais lógica, ela era mais fácil de aceitar, porque pensa bem, só pode existir um Deus. Deus é um, então é uma pessoa, é o Pai. Acabou, simples, né? Um só Deus. Assim creem os judeus, assim creem os muçulmanos, mas nós cristãos, católicos, temos essa coisa estranha. Deus é um só, mas são três pessoas. Como assim? É três ou é um? Muito mais difícil. Mas a verdade é verdadeira, mesmo que ela seja difícil. E então, nessa época, os bispos do mundo inteiro se sentiram seduzidos para cair na heresia deste padre chamado Ário, que era um padre na cidade de Alexandria, no Egito. São Jerônimo, secretário, amigo e contemporâneo de São Dámaso, disse assim: o sol se pôs, e no dia seguinte, quando nasceu, ficou surpreso de ver o mundo ariano. Ou seja, da noite para o dia, todos os bispos apostataram. Todos não, calma, mas a esmagadora maioria. A esmagadora dos bispos católicos deixaram de ser católicos. E então, o imperador
que perseguia os verdadeiros católicos e promovia a heresia ariana, começou a querer fazer negociações, né? Negociar. Ah, não, vamos fazer assim. Tem um partido que diz que o Filho e o Espírito Santo são Deus como o Pai, da mesma substância do Pai, homoúsios, consubstancial ao Pai. Tem outro partido que diz que não, somente o Pai é Deus, o Filho e o Espírito Santo, nada disso. Então vamos fazer aqui um acordo, um meio termo. O Filho e o Espírito Santo não são da mesma substância do Pai, mas é quase, né? É igual pero no mucho. E essa via média, né, sem radicalismos, era igualmente herética. Era igualmente herética. Uma nota de rodapé foi exatamente isso que fez com que o santo cardeal São Henry Newman se convertesse. Por quê? Porque ele se orgulhava de que a igreja anglicana era a igreja equilibrada. Os católicos eram radicais de um jeito, os protestantes eram radicais de outro jeito, e ele tinha a via média, a via do equilíbrio. Quando ele estudou o arianismo, ele viu a via média é herética. Existem momentos que a gente tem que ser radicalmente verdadeiro. Gente, não tem isso. Ou o Filho e o Espírito Santo são iguais ao Pai, iguais, em um só Deus, ou então não tem trindade. E se não tem trindade, quer dizer que Deus não veio e se fez homem, nós estamos sozinhos. E se não tem trindade, quer dizer que Deus não é derramado em nossos corações como Espírito Santo e não tem santidade para nós. O dogma trinitário é de fundamental importância. São Damaso viveu tudo isso. Ele foi diácono durante um tempo em que a igreja teve o primeiro Papa não santo. Estranho, né? Ou seja, durante todos os primeiros séculos, você vê lá a lista dos papas. São Pedro, São Lino, São Cleto, São Clemente, São. Aqui, de repente, Libério. Libério não é santo. E por que Libério não é santo? Porque ele flertou, namorou com a heresia. Essa heresia equilibrada, não tem? Assim, vamos ficar no meio do Pois bem, o Papa Libério fez isso, e o seu secretário, São Damaso, seu auxiliar, seu diácono, rompeu com ele. Quando Libério morreu, Damaso foi eleito Papa. E se deu um cisma na igreja romana, porque os seguidores de Libério fizeram outro Papa, um antipapa, um Papa falso, Ursino. E ali, o pobre Papa São Damaso, com 72 anos, teve que sofrer poucas e boas. Não somente eleger um outro Papa, que ele teve que depois expulsar de Roma. Não somente isso, os partidários do outro Papa lá, do falso Papa, eram violentos, massacres, morte, 100 e tantas pessoas morrem na Basílica de Santa Maria Maior, outras 100 pessoas morrem não sei onde, um banho de sangue para restabelecer a ordem em Roma, para que o verdadeiro Papa fosse reconhecido. Quando o falso Papa foi expulso, não contente,
os partidários dele que ficaram em Roma começaram a espalhar calúnias contra São Damaso, dizendo que ele era assassino, dizendo que ele era adúltero. O imperador investigou o caso e viu que Damaso era inocente. Um sínodo com mais de 40 bispos investigou o caso, decretou que Damaso era inocente e excomungou os acusadores. Apesar disso tudo, o velho Damaso, que nessa altura do campeonato já estava avançado nos seus 70 e tantos anos, acusado dessas coisas todas, não pestanejou. Promoveu coisas extraordinárias e importantes para a igreja. Condenou heresias. Não somente o arianismo, mas também a heresia que dizia que o Espírito Santo não é Deus. O arianismo dizia que o Filho não é Deus. A heresia que o Espírito Santo não é Deus, o macedonianismo. Condenou a heresia que dizia que Jesus não tinha alma humana. É como se Jesus fosse somente um corpo humano onde o Filho, o Verbo entrou. Pum. Jesus não é a natureza humana completa. O apolinarismo. Ele combateu heresias e, sobretudo, promoveu as Sagradas Escrituras. Escolheu São Jerônimo, disse, olha, tem um monte de traduções aí da Bíblia para o latim, que era a língua que todos falavam na época, nós precisamos, rever o texto. E aí São Jerônimo reviu o texto da Vulgata, que é o texto oficial de tradução da Igreja Católica até hoje. Foi revisto um pouco, algumas partes, depois do Vaticano II, para fazer a Neo-Vulgata, mas durante séculos a Vulgata é a referência, quando os santos citam a Bíblia, citam a Vulgata de São Jerônimo. E nós devemos isso ao grande Papa São Damaso. Não somente São Damaso viveu numa época em que o cristianismo finalmente parou de ser perseguido. Foi perseguido antes de Constantino, depois de Constantino começou a ser perseguido pelos próprios cristãos arianos. Agora, finalmente, o imperador Teodósio declara como religião oficial do Império Romano, em 380, a fé como ela é pregada por Pedro em Roma. Essa é a religião oficial do Império Romano dali para frente. A fé, não qualquer fé cristã, a fé como ela foi pregada por Pedro. Isso deu uma importância ao papado extraordinário. Foi nesse momento que São Damaso, corajosamente começou a dizer e afirmar claramente que o poder do Papa não é dado pelos bispos, não são os concílios que reconhecem o poder do Papa. O poder do Papa vem das palavras de Jesus, em São Mateus 16, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Nós ouvimos na oração da coleta que São Damaso ficou conhecido também pelo culto aos mártires. Nesse período, então, em que a igreja, depois de tantas lutas, começou a viver um tempo de paz, o Papa começou então a cuidar das catacumbas. Por quê? Porque antes, quando os cristãos eram perseguidos, eles se reuniam fora da cidade. E os cemitérios, as catacumbas, eram locais muito visitados pelos cristãos. Por quê? Porque já que eles tinham que se reunir no campo, estava ali pertinho as catacumbas, então eles veneravam os mártires. Quando parou a perseguição, não tinha mais razão de ir para o campo, não tinha mais razão de ir para as catacumbas, e as catacumbas foram sendo abandonadas. Então São Damaso fez toda uma obra para recolher a relíquia dos santos, os lugares melhores, começou a construir basílicas e lugares para os cristãos venerarem a relíquia dos mártires, nos santos mártires. Vejam que com São Damaso,
não é? Que foi Papa durante 18 anos, até 384, com São Damaso, você vê claramente desenhado o perfil da nossa Santa Igreja, que já estava lá desde antes, veio para a oficialidade, veio clareza. A Igreja Católica foi adquirindo um rosto mais claro, porque durante o tempo das perseguições, que tinham acabado de acabar, não havia concílios para esclarecer a fé, não havia basílicas, o culto dos mártires era escondido, o poder do Papa não podia ser exercido, a unidade da Bíblia com o cânon das Sagradas Escrituras, sim, os livros da Bíblia que a gente venera e que os protestantes não aceitam, que está lá desde São Damaso, o cânon, o decreto de São Damaso, colocando o cânon, né, de todos os 72 livros das Sagradas Escrituras. Tudo isso, o perfil da Igreja Católica se desenha com clareza com São Damaso. Você vai dizer, padre, antes de São Damaso, a igreja não era católica? Era. Mas era nas catacumbas, e depois que saiu das catacumbas, era no meio dos conflitos internos. Com São Damaso, as coisas se consolidam e se esclarecem. São Damaso coloca as coisas claras na fé. São Pedro, o Papa, a Bíblia, o cânon, o culto dos mártires, a nossa fé trinitária e assim por diante. Tantas coisas devemos a esse Papa. Então, ao celebrar São Damaso, celebramos também todos os Papas santos ao longo da história, que derramaram seu sangue ou não, né? São Damaso é um Papa que a gente celebra de branco, ele não derramou sangue, mas sofreu. Derramaram sangue ou não para defender a fé católica, defender a nossa identidade, o nosso DNA, para que a gente seja quem a gente realmente é. E saber que nós olhamos para essa sucessão maravilhosa de papas santos, de papas que verdadeiramente governaram a igreja, como sendo o lugar, o endereço da Igreja de Cristo. Nós cremos na igreja una, santa, católica, apostólica, mas podemos acrescentar aqui também uma coisa: romana.